Capítulo 12. Um noviciado diferente. Na verdade, aquelas noviças estavam vestidas com um hábito novo e parecia que algo de sobrenatural revestia suas almas. As próprias noviças o sentiram. Entre elas, parecia haver uma união maior. Estavam mais irmanadas. Consideravam-se agora verdadeiramente um único todo, um só ser. O padre Gaiac o sentiu. De um modo palpável, contemplava agora a obra que estava causando tantas lutas e sofrimentos dentro da Igreja de Deus. E finalmente o sentiu a senhora Cury, mais do que qualquer uma. A graça que recebeu e que transparecia em sua fisionomia suave, irradiava uma doçura sobrenatural e lembrava a todos a presença de Deus. Interessante. O que as irmãs ainda não tinham podido perceber, sentiam-no agora. A senhora Cury era a mãe. O padre Gaiac, que vinha sendo o instrutor do pequeno grupo, compreendeu que era preciso explorar as riquezas espirituais daquela criatura privilegiada. Ordenou-lhe que daí para frente fizesse conferências, instruindo as outras sobre os caminhos de Deus. Ela era tímida e reservada quando se tratava de sua própria pessoa e de seus sentimentos. A vida tornara assim. Vimos como foi solitária sua primeira educação. Para ela foi um sacrifício aquela ordem do fundador e em sua humildade julgava-se incapaz. Procurou esquivar-se. Para encorajá-la, o próprio padre Gaiac escreveu a introdução de sua primeira conferência. Abre aspas. Minhas queridas filhas, como vocês estão vendo, é constrangido que tento hoje dizer-lhes uma boa palavra. O importante é que eu dê o exemplo de obediência. Fecha aspas. Encantadora simplicidade dos dois. A obediência da fundadora e a bondade do fundador. O professor era ótimo e a aluna excelente. Por isso, a primeira introdução foi suficiente. Daí para frente, a irmã Sanjian continuou dando-lhes a orientação geral, além da particular, que lhes deu desde o início. Tudo prosperava sob a direção da fundadora. Preocupada com o bem a ser feito, de acordo com o padre Gaiac, colocou as crianças em 3 divisões bem definidas. O orfanato abrigava as crianças sem pais. A preservação, as que, pela irregularidade das famílias, estavam arriscadas a receber a sua própria... A preservação, as que, pela irregularidade das famílias, estavam arriscadas a receber a sua má influência. E a providência acolhia aquelas cujo espírito já tinha sofrido influências perniciosas. As poucas arrependidas do refúgio que permaneceram na casa, impressionadas com a vida da irmã Sanjian e das suas colaboradoras, desejavam unir-se mais intimamente a Deus, seguindo seu exemplo. A fundadora exultou de alegria, pois novas filhas aumentariam sua família. De acordo com o padre Gaiac, com a aprovação de Dom Thibaut, abriu um segundo noviciado para as Irmãs da Virgem, mais tarde chamadas Oblatas de Maria. O fervor dessas novas candidatas conquistou as alunas mais antigas do orfanato. Também elas solicitaram a entrada e foram atendidas. A irmã Sanjian confiou a direção dessas novas noviças especiais à irmã Santo Stanislau. Esta possuía um grande amor a Deus e caridade para com o próximo. Como foram intensos esses primeiros anos? Em 1850, elevava-se a construção de um espaçoso edifício. Grandes dormitórios muito arejados, salas de aula ventiladas, vasto pátio sombreado e um magnífico parque. Tudo contribuía para o bem-estar das crianças. Também as famílias ricas de Béziers começaram a pedir que os fundadores se encarregassem da formação de suas filhas, no que o padre Gaiac e a irmã Sanjian concordaram. Ao mesmo tempo que recebessem formação moral e espiritual sólidas, instrução e cultura, concorreriam também para o sustento dos órfãos. A irmã Sanjian desdobrava-se, o padre Gaiac exigia dela uma conta minuciosa de seu tempo e de suas atividades. Com 41 anos de idade, investida de autoridade, sensata e habituada a ter responsabilidade,
Devia ser-lhe penoso ter que prestar contas pormenorizadas de seu tempo. Vimos sua primeira educação no ambiente familiar, confortável e feliz. Na segunda parte de sua vida, nós a vemos como uma senhora de destaque social, com grande senso administrativo, dispondo livremente de seu tempo e de sua liberdade. Nós a encontramos agora praticando a simplicidade e a obediência de uma colegial, ao expor minuciosamente, por obediência ao fundador, o emprego de seu tempo. Carta em Bezerre, 28 de agosto de 1850. Abre aspas. Meu pai, eu não posso escrever o que meu coração sente, mas nele o senhor pode ler claramente. Estou certa de que a relíquia que colocou em meu pescoço no domingo e as suas fervorosas orações tornaram-me mais sensata. Penso que ficará contente comigo, que não lhe darei mais ocasião de aborrecimentos e que serei uma filha muito obediente. Nós também fazemos com as crianças um retiro a fim de que Deus lhe conceda todas as graças que lhe são necessárias. Elas estão com muito juízo e a consolarão quando voltar. É justo, meu querido pai, que o senhor seja um pouco recompensado por todos os sacrifícios que faz por elas. Mas também Deus, que nunca o deixou, prepara-lhe uma coroa que será imortal. Procurei ser muito exato em me deitar, em me levantar e nas minhas orações. Continuarei todos os dias a fazer a mesma coisa. O padre espanhol celebrou a missa de ontem um pouco mais tarde porque o clero o atrasou. Em seguida estive na sala de aula das meninas. Depois do almoço, fui para a dos meninos e outra vez para a das meninas. Jantei com bastante apetite e parece que prudência dá boa saúde. Fiz a leitura para as noviças no segundo jantar. Espero que esteja contente, pois o senhor me disse que lhe prestasse contas do meu dia. Acho que não posso ser mais obediente. Foi este o emprego do meu tempo depois da sua partida. Estes 2 dias me pareceram mais longos que de costume, mas apesar disso, com a graça de Deus, empreguei-os muito bem. Conversei ontem com o velho Chanot sobre a construção da escada. Ele me disse que precisava construir todo o conjunto, caso contrário, seria obrigado a colocar estacas. Há 4 operários na obra e ele me prometeu que dentro de pouco tempo estará pronta. Os trabalhos de gesso seguem seu andamento e os pórticos estão adiantados. Penso que já falei bastante. Desejo que a sua estada em Montpellier seja favorável e que não se canse muito. Espero vê-lo entre nós bem em breve. A sua dedicada filha em Jesus Cristo, Saint-Jean. PS. Por favor, diga-me o dia e a hora de sua chegada. Se pudesse ser na sexta-feira, eu ficaria muito contente. Em sua casa, todos bem. Mamete, que veio me ver ontem à tarde, deseja sua volta tanto quanto eu. Fecha aspas. A conta foi exatíssima. Pelo primeiro parágrafo da carta, percebe-se como a irmã Saint-Jean era transparente para o compadre Gaillac. Haverá maior facilidade para a orientação de alguém que conhecer todos os recantos do seu coração? Alguma coisa deve ter acontecido antes para que ele lhe colocasse no seu pescoço uma relíquia, certamente com a finalidade de encorajá-la. Preocupa-se em tranquilizar o fundador sobre a sua conduta. Ela obedecerá. No segundo parágrafo, dá-lhe notícias das crianças e assegura-lhe orações de toda a casa num retiro para que Deus o ajude, concedendo-lhe todas as graças necessárias. Ela sabia como o padre Gaillac lutava sozinho. Por isso, encoraja-o no meio de seus inúmeros aborrecimentos com a lembrança das recompensas eternas. Presta-lhe obediência exata do emprego do seu tempo. Informa-o do andamento da construção. Dá-lhe notícias da mãezinha e diz-lhe que em casa todos vão bem. No desejo de ser informado sobre o dia e a hora de sua chegada, vê-se perfeitamente a sua intenção. Preparar-lhe uma surpresa, uma recepção festiva, que o distraísse e consolasse, que lhe mostrasse como era querido, e ainda que a vida dos servos de Deus não é só carregar pedras para construir pirâmides. Assim eram os seus dias.
administração das obras, trabalho, oração e algumas horas de lazer junto à sua querida família religiosa. O homem de negócios da senhora Cury era o advogado João Gibal, que foi o intermediário na venda de uma das suas propriedades em Altinac, para adquirir o terreno de Bailly-Saint-Léhaut a 30 de novembro de 1850. Esta propriedade ficava a 5 ou 6 quilômetros de Béziers. Para lá foram transferidos os órfãos e houve, por isso, menor tranquilidade no Bom Pastor. Houve, por isso, maior tranquilidade no Bom Pastor. Os meninos gozaram de mais liberdade trabalhando no campo e aprendendo uma profissão que lhes garantisse o futuro. Receberiam, assim, uma formação mais adequada à psicologia masculina. O padre Gaillac organizou uma congregação de irmãos do Bom Pastor que se dedicaram exclusivamente à educação de seus órfãos. No meio de tantos trabalhos, de críticas e na prática das virtudes religiosas, a irmã Saint-Jean ia vencendo e vencendo-se. As crianças eram agora muito mais numerosas. Seus rostos expandiam-se em sorrisos de alegria e reinava uma perfeita paz nas salas de aula e no noviciado. Na comunidade, todas trabalhavam, rezavam e eram felizes.